A história da guerra em Darfur é um relato sombrio sobre a marginalização, violência e tragédia humanitária. Localizada no oeste do Sudão, Darfur é uma região de 493 mil km², habitada por diversas comunidades étnicas, entre elas agricultores sedentários, como os Fur e Zaghawa, e pastores nômades de origem árabe. Durante décadas, essas comunidades coexistiram de forma relativamente pacífica, mas as mudanças climáticas, as disputas por recursos naturais e a negligência governamental criaram um cenário de tensões crescentes. Essas tensões culminaram em 2003, quando uma guerra civil eclodiu, resultando em massacres, deslocamento forçado de milhões de pessoas e um impacto profundo na região e no mundo. A história de Darfur começa entrelaçada com a formação do Sudão como Estado moderno. Após a independência do Sudão em 1956, o governo central de Khartoum passou a concentrar poder e recurso nas mãos da alta elite árabe muçulmana, deixando regiões periféricas, como Darfur, marginalizadas. Apesar de ser uma das regiões mais populosas e culturalmente diversas do Sudão, Darfur não recebeu investimentos em infraestrutura, educação ou saúde. Essa marginalização política e econômica gerou um profundo sentimento de exclusão entre as comunidades locais. Outro fator que contribuiu para as tensões foi a desertificação. Durante as décadas de 1970 e 80, a desertificação avançou rapidamente em Darfur, reduzindo a quantidade de terras aráveis e pastáveis disponíveis. Esse fenômeno intensificou as disputas por recursos entre agricultores sedentários, que dependiam da terra para a sua subsistência, e pastores nômades, cujos rebanhos precisavam de grandes áreas de pastagem. Essas disputas, embora inicialmente econômicas, tornaram-se cada vez mais politizadas e étnicas, exacerbando rivalidades históricas. A negligência do povo central agravou a situação. Durante o governo de Omar al-Bassir, que chegou ao poder em 1989 por meio de um golpe militar, Darfur continuou a ser ignorada em termos de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a política de Khartoum de favorecer grupos árabes em detrimento de outros grupos étnicos contribuiu para a polarização social. Essa política transformou disputas locais em conflitos amplificados por interesses políticos e étnicos. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, o sentimento de exclusão em Darfur deu origem a movimentos de resistência armada. Em 2003, dois grupos rebeldes principalmente emergiram: o Movimento de Justiça e Igualdade e o Movimento de Libertação do Sudão. Esses grupos acusavam o governo de Omar al-Bassir de negligenciar Darfur e discriminar suas populações. O Movimento de Justiça e Igualdade era fortemente influenciado por ideologias islamistas e focado em mudanças políticas de âmbito nacional, enquanto o Movimento de Libertação do Sudão tinha uma agenda mais secular e regionalista. Ambos os grupos demandavam maior representação política, investimentos em desenvolvimento e o fim da discriminação contra Darfur. Para pressionar o governo, os rebeldes começaram a atacar bases militares e infraestruturas estratégicas no oeste do Sudão. O governo de Khartoum respondeu aos ataques rebeldes com uma brutalidade sem precedentes. Incapaz de derrotar os rebeldes militarmente, o regime de al-Bassir recorreu a uma estratégia de guerra assimétrica, armando e apoiando milícias conhecidas como Janjaweed. Essas milícias eram compostas principalmente por pastores nômades árabes e tinham como objetivo principal aterrorizar comunidades associadas aos rebeldes. As operações dos Janjaweed foram caracterizadas por massacres, estupros em massa, sequestros e destruição sistemática dos vilarejos. Os ataques eram frequentemente apoiados por bombardeios aéreos realizados pela Força Aérea Sudanesa,
tornando impossível para os civis escapar da violência. Estima-se que nos primeiros anos de conflito, centenas de milhares de pessoas foram mortas, enquanto milhões foram deslocadas de suas casas. Os ataques não se limitavam aos combatentes rebeldes. Os Janjaweed atacavam indiscriminadamente comunidades inteiras, destruindo plantações, saqueando gado e envenenando fontes de água. Essas ações tinham o objetivo de desestabilizar a base de apoio dos rebeldes, mas também foram interpretadas como uma tentativa deliberada de limpar etnicamente certas áreas de Darfur. O conflito em Darfur rapidamente se transformou em uma das maiores crises humanitárias do mundo. Milhares de pessoas fugiram para campos de deslocados internos, dentro do Sudão, ou buscaram refúgio em países vizinhos, como o Chad. Esses campos eram frequentemente superlotados e carentes de infraestrutura básica, deixando os deslocados vulneráveis a doenças, fome e violência. Organizações humanitárias internacionais, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, trabalharam incansavelmente para fornecer assistência, mas enfrentaram enormes desafios logísticos e políticos. O governo sudanês muitas vezes dificultava o acesso das ONGs às áreas afetadas, temendo que sua presença pudesse expor a extensão dos crimes cometidos. A comunidade internacional começou a reagir em 2004, quando os Estados Unidos classificaram a situação em Darfur como genocídio. A ONU condenou veementemente as ações do governo sudanês e impôs sanções ao país. No entanto, a resposta internacional foi amplamente considerada insuficiente, com poucos esforços concretos para interromper a violência. Em 2007, foi estabelecida a Missão Conjunta da ONU e da União Africana em Darfur, com o objetivo de proteger civis e facilitar o processo de paz. Apesar de ser uma das maiores missões de paz da história, a organização enfrentou inúmeros desafios, incluindo ataques contra suas forças, restrições impostas pelo governo sudanês e dificuldades logísticas. Paralelamente, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Omar al-Bassahir e outros líderes sudaneses, acusando-os de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Esses mandatos representaram uma vitória simbólica para as vítimas, mas sua execução foi dificultada pelo apoio que Bassahir continuava a receber de aliados regionais. Os acordos de paz assinados ao longo dos anos, incluindo o Acordo de Doha em 2011, trouxeram alguma esperança, mas foram amplamente ineficazes em resolver as causas subjacentes do conflito. A deposição de Bassahir em 2019, após protestos nacionais, criou expectativas de mudança, mas a transição política no Sudão enfrentou muitos desafios. A guerra em Darfur deixou um legado profundo e duradouro. Estima-se que mais de 300 mil pessoas morreram como resultado direto do conflito, enquanto cerca de 2,7 milhões foram deslocados de suas casas. A infraestrutura da região foi devastada e as divisões étnicas se aprofundaram, dificultando os esforços de reconciliação. Embora a violência em larga escala tenha diminuído nos últimos anos, Darfur permanece instável. Grupos armados ainda operam na região e disputas locais continuam a gerar episódios de violência. Além disso, milhões de pessoas ainda vivem em campos incapazes de retornar às suas terras devido à insegurança e à falta de recursos. A guerra em Darfur destaca as consequências de políticas de exclusão, mudanças climáticas e disputas étnicas em regiões vulneráveis. Também serve como um lembrete da importância de intervenções internacionais eficazes e de longo prazo para prevenir e mitigar crises humanitárias. Enquanto Darfur luta para se reconstruir, a resiliência de suas comunidades é um testemunho da capacidade humana de superar adversidades extremas. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!